Você tem que estar com a mente muito aberta para você entender o que está acontecendo no São Paulo. Vou explicar para você por que que as coisas não estão dando certo, por que que mais uma vez negociações frustradas, o que está acontecendo lá dentro do São Paulo. Tem fortes revelações aqui, galera, inclusive tem fortes acusações também, a gente vai comentar aqui. Mas você precisa querer entender, você precisa estar com a mente aberta, com o coração aberto, e aí você fazer aí, né, o seu entendimento, você fazer a sua própria análise, como eu sempre faço aqui. Como eu sempre falo para vocês, cuidado com as informações que vêm de tudo quanto é lado. Faça você a sua observação, preste você bem atenção como são colocadas as informações e são divulgadas e por quem vem. Então, mais uma vez, eu convido você para ficar até o final desse vídeo para você entender mais uma vez por que que o São Paulo fracassa de novo nas negociações com o zagueiro, com o volante, com o goleiro, com o lateral, com o atacante, enfim. Por que que o São Paulo está nessa situação, meus amigos? Seja muito bem-vindo, você está no canal Big Tricolor. Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. Batemos mais de 20 mil amigos, 20 mil inscritos aqui nesse canal essa semana e contando com o seu apoio sempre. Deixa o like, compartilha, não esquece de ativar o sininho das notificações aqui sem enrolação, sem fake news, né, galera? Fake news, como sempre. Vamos então para o que interessa. A diretoria do São Paulo ficou brava agora porque ela vazou, porque foi vazada informações para pessoas que soltaram a informação do acerto com o Igor Rabelo, zagueiro que está de saída do Atlético Mineiro, mas não era para ter soltado porque não tinha nada certo. A diretoria do São Paulo está brava e agora vai à caça às bruxas e até cogita de ser o scout. Pessoas lá dentro do São Paulo cogitam de repente de ser até o scout do São Paulo por aí, ou o scout de algum lugar ali que está saindo essas informações, vazamentos que estão prejudicando as negociações do São Paulo. O Paulo Giacomelli, tá? Soltou isso aqui, galera. Só se liga, ó. Diretoria vaza informações para blog conhecido por divulgar bastidores. A notícia se espalha e o clube leva um chapéu, ampliando a repercussão. Enquanto isso, o empréstimo de 50 milhões da diretoria, né, que prometeu reduzir as dívidas, fica esquecido. Pois é. Enquanto o São Paulo, no dia de hoje, nós acordamos surpreendentemente com muitas informações. Ó, o São Paulo está fechando com o Igor Rabelo. O São Paulo fez uma proposta lá pro argentino lá do Estudiantes, né? Jovem jogador de 23 anos. Ah, o São Paulo quer um goleiro, o São Paulo quer não sei quem. Hoje foi um dia atípico nas negociações do São Paulo, que nós falamos, nossa, de onde vem o dinheiro? Ó, mas o São Paulo tá vendendo o Lucas Ferreira, vai ter mais de 60 milhões. Ó, o São Paulo tá fazendo um empréstimo, então o São Paulo deve buscar alguma coisa aí com essa grana. Se engana quem pensa que não foi planejado isso aí, galera. Pensa bem. O São Paulo, na minha opinião, ele não tinha o desejo, não tinha intenção de contratar o Igor Rabelo. Já vou começar aqui. Por que eu falo isso? Ninguém percebeu que esse cara, esse jogador, não poderia ser inscrito na Libertadores. O André Hernan, que inclusive comentou, ó, se o São Paulo fechar o negócio, ele vai poder jogar as oitavas de final. Não, não pode jogar as oitavas de final. Ele poderia jogar só as quartas de finais, porque é por fase, né? Outros disseram, ó, o São Paulo vai contratar, porque tem até terça-feira para contratar, hoje no caso, né, terça-feira, mas era só até 2 horas. O São Paulo não conseguiria agilizar isso até 2 horas da tarde. Então, qualquer jogador que o São Paulo contratar agora não pode jogar a fase de oitavas de final da Libertadores. Só jogaria ou só joga se o São Paulo avançar para as quartas de finais. Então eu não acredito que o São Paulo contrataria um jogador para não jogar a Libertadores agora, por exemplo. Se o clube passar, se o time passar para as quartas de finais, galera, aí eu acredito que o São Paulo fala: opa, a gente vai contratar um jogador, mas para ele jogar as quartas de finais, vocês estão entendendo? Então hoje, na minha opinião,
surgiu aí mais uma grande cortina de fumaça, mas que o São Paulo não conseguiu estender por muito tempo, porque a oposição rapidamente conseguiu derrubar essa narrativa da diretoria de que estaria negociando com os jogadores. Ah, o São Paulo que é o talento lá do time lá do Estudiantes, que inclusive eu até pesquisei, né, sobre esse jogador, que é bom jogador, só que é muito caro, e o Estudiantes não comprou ele do Boca Júnior. Quem comprou ele foi um grupo de empresários, né, e colocou no Estudiantes. Beleza, eu falei isso mais cedo também lá no grupo de membros, antes mesmo da informação que foi veiculada à tarde lá no UOL. Porque eu já sabia da informação, mas aí não tem nenhum segredo, não é nada de exclusividade, ok? Eu também fui atrás e fui apurar, certo, galera? O que que acontece, gente? A diretoria do São Paulo, que não falaria, tá? Vazou ontem que o São Paulo faria um empréstimo de 50 mil reais no banco da Ecoval, só que ali, ó, quietinho, na calada da noite, como sempre, São Paulo faz os negócios. Só que foi vazado pela oposição e pelos colegas da imprensa, e aí o São Paulo precisou se justificar. Aí vem lá os porta-vozes dizendo que já estava no planejamento do FIDIC, que isso aí não vai afetar as metas do São Paulo, não vai afetar as finanças do São Paulo. Como que não? Se você faz um empréstimo de 50 milhões de reais, você vai pagar juros, como que isso não vai afetar as finanças do São Paulo? O próximo presidente do São Paulo, ele tá lascado quando ele pega as finanças do clube. Essa é a realidade. Aí, meus amigos, se não bastasse, o São Paulo, quando abafa o caso, com as cortinas de fumaça das contratações. Sim, gente, são cortinas de fumaça. Não veio o Rabelo, não veio o menino lá do Estudiante, pelo menos até agora não. O Rabelo tá fechando com o Fluminense, é aí que eu tô falando para você. Aí dizem que, por conta do vazamento da informação do Rabelo, aí não deu negócio, porque fez leilão e ele foi para o Fluminense. Só que eu tenho uma opinião e a minha narrativa é diferente, a minha teoria é diferente, porque olha só, precisa vazar que o Rabelo estava indo para o São Paulo? Gente, que absurdo, cara. Quem se estão enganando? Torcedor, acorda. Isso é narrativa, isso é para vender, isso é para te enganar. Porque pensa bem, vazou que o Igor Rabelo estava negociando com o São Paulo, aí pronto, o São Paulo perdeu o jogador para o Fluminense. O empresário dele, que o São Paulo deve mais de 45 milhões de reais. Certamente falou: Fluminense, eu tenho um jogador aqui que eu vou tirar do Atlético Mineiro. Você está interessado? São Paulo, você está interessado? Ou um exemplo, o Grêmio, você está interessado? Olha, eu tô. Aí o São Paulo fala: eu tô, mas eu só posso pagar 300. Aí o Fluminense fala: eu pago 400. Aí o Grêmio fala: não, eu pago 500. Um exemplo, tá, galera? Aí o Fluminense: não, eu pago os 550. O São Paulo: não, eu não posso passar dos 300. Não, então ele vai lá para o Fluminense. O Fluminense paga mais. A comissão vai ser maior, o salário maior, um tempo de contrato maior. Para onde que vai o jogador? Não vai para o São Paulo, vai para o Fluminense. Então o empresário, ele oferece, gente. E o Rabelo não é nenhuma exclusividade, não é nenhum segredinho de ninguém, né? Mas o scout descobriu que o Igor Rabelo estava livre, ele ia ficar livre do mercado em dezembro. Gente, pelo amor de Deus, essa informação todo mundo sabe que o cara tem contrato só com o Atlético Mineiro só até dezembro. Qualquer um sabe disso aí. E o scout de qualquer clube no Brasil sabe, só que ele não é interessante para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Botafogo, para o Cruzeiro. Ele não é interessante para clube que já tem zagueiro. Quem queria zagueiro? São Paulo. O empresário ofereceu. São Paulo não pode pagar, outro foi lá e pagou. Não existe vazamento. Existe uma narrativa para justificar a incompetência da diretoria. Porque o São Paulo não consegue contratar ninguém. E mais um que fracassa, só que eles precisam mudar a narrativa. Com o Tolói foi que o jogador desistiu, quer ficar na Itália, os valores são altos. Não é verdade? Com o lateral, o lateral, uma pedida alta, não vem. Com outro meio-campo é a mesma coisa, pedida alta não vem. Com outro zagueiro, pedida alta, os valores assustaram. Aí fala, vamos mudar um pouco, né? Agora vamos dizer que vazou a informação e outro clube atravessou. Ora, faça-me o favor.
Mas eu sei que muita gente ainda vai continuar acreditando nos porta-vozes da diretoria, que são sempre os mesmos. E eu vou falar a verdade para vocês. É público, é só você observar. Eles criam a narrativa, eles destroem a narrativa. Eles criam o mercado da bola, eles destroem o mercado da bola. Eles constroem uma narrativa de que está chegando um grande jogador, eles eliminam essa narrativa. Então todo mundo ganha, vocês estão entendendo? É bom para todo mundo. Só não é bom para o São Paulo, porque a instituição ela vai se autodestruindo por dentro, né? As informações saem e o São Paulo vai se apequenando, porque o São Paulo ele não consegue competir com ninguém. Quer um exemplo claro, galera? O São Paulo fez um patrocínio com a Superbet, alegando ser o maior patrocínio do Brasil. Presta atenção, galera. E que poderia chegar a 1 bilhão até 2030, né? Que o São Paulo receberia 1 bilhão. O Alexandre do Anotações Tricolores, entre outros, tiveram informações de que o patrocínio do São Paulo seria 678 milhões, que dá uma média aí de acho que 113, um negócio assim, por ano. A média por ano. 113 milhões. Para o São Paulo atingir esse 1 bilhão, ele tem que ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, tem que ganhar tudo. E hoje, meu amigo, dificilmente o São Paulo vai conseguir ganhar tudo. Agora, aí que tá o detalhe. O São Paulo não é só frente e costas da camisa Superbet. A Superbet tá em tudo quanto é lugar do São Paulo. No estádio, no CT, porque agora é Super CT, tá no futebol feminino, tá em tudo a Superbet. Tá no avião, com a Sideral, que São Paulo fez uma parceria, e pelos valores de 600 e alguma coisa milhões aí. Cento e pouquinho milhões por ano. A Superbet, que deve fechar com o Flamengo, parece que tá fechando com o Flamengo, por mais de 200 milhões de reais por ano. Isso agora, 2 vezes mais do que a Superbet paga para o São Paulo. Tá fechando com o Flamengo. E detalhe, isso agora. Imagina daqui 5 anos, quanto que o Flamengo não vai ganhar. Lembra quando a gente alertava e dizia, ó, o São Paulo ainda tem 2 anos, 1 ano e meio, né, de contrato com a Superbet. Para que renovar mais agora para mais 5 anos? Espera, vamos ver a evolução do mercado. Não, vai lá o São Paulo e fecha um contrato até 2030, com valores que daqui a pouco o Flamengo vai ter muito mais, o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, o Fluminense, o Santos, o Botafogo, o Grêmio, todo mundo vai estar recebendo mais que o São Paulo daqui a pouco. Aí vai vir o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, falar: nós vamos renegociar alguns valores, a gente vai sentar para conversar, aquele mesmo blá 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 de sempre. O que eu tô falando para vocês aqui, galera, são dados, são números públicos que estão aí na internet, em qualquer lugar que você quiser saber números do São Paulo, é só você pesquisar os patrocínios, esses números, valores, enfim. Mas, gente, a realidade hoje, enquanto daqui a pouco, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, se você estiver assistindo o vídeo antes do jogo contra o São Paulo, contra o Atlético Nacional, aí você vê o São Paulo trabalhar assim. O Caleri convida a galera para lotar o Morumbi para assistir futebol feminino. O Lucas aparece chamando a galera para lotar o estádio em tal jogo, né? Aí o São Paulo começa a mexer com essas personalidades e o torcedor se engraça. Tem um jogo, o torcedor se empolga com o mercado da bola. Então o que eles querem é estádio lotado, que a gente continue comprando os produtos, uma camisa de 500, de 600, que a gente continue sendo o maior patrocinador do São Paulo. Mas quando você pergunta como estão as contas, eles dizem que não tem obrigação de falar nada, de dar detalhes de nada, porque lá tudo é sigilo. Ninguém sabe quanto que o Oscar ganha, ninguém sabe quem que comprou, pagou pelo galopo, até hoje ninguém sabe. Só um minuto aqui, opa, aí não, né? A Claro me ligando essas horas. Olha só, é cobrança não, hein? Sei lá, esses caras ligam pra gente toda hora, é Claro, é TIM, é Vivo, toda hora oferece um plano, velho. Mas olha só, tá igual a diretoria de São Paulo, só no marketing. Olha isso, galera. Então, o que que acontece, né?
antes de eu perder aqui o meu raciocínio. Mas vamos lá. A Superbet, que seria o maior patrocinador do São Paulo do futebol brasileiro, já fez valores iguais ali praticamente ao Fluminense e agora vai para o Flamengo, gente. Qual que é a vantagem do grande super patrocínio do São Paulo? Então, de novo, ninguém sabe, né, os valores que o Oscar ganha realmente, se a Superbet realmente paga. O conselheiro Flávio Marques e o Alexandre lá do Anotações, inclusive por números do balanço financeiro ali, eles entendem que não, que é o São Paulo que paga o Oscar. Foi o São Paulo que pagou a multa lá da Superbet, quando precisou pagar a multa. Então, no São Paulo é muito marketing, galera, é muita cortina de fumaça. E a verdade, o torcedor merece saber a verdade. Nós merecemos, nós precisamos. Por que não? Por que nós não devemos saber a verdade? Por que o torcedor não merece saber a verdade? É a gestão que o torcedor não aguenta mais. O torcedor levanta, tem uma notícia boa de manhã, ele vai dormir de cabeça quente, porque é só notícia ruim. Então, mais uma vez, a diretoria do São Paulo age caladinha, sempre culpando alguém, sempre dizendo que fulano vazou, que foi fulano que entregou, e os porta-vozes fazem questão de entregar isso aí uma pessoa acaba se responsabilizando, como se no mundo jornalista que se preze, jornalista não tem que inclusive pedir desculpa por vazamento nenhum, porque se você não quer que a notícia vaze, que você não quer que a notícia espalhe, não entregue para um jornalista. Por quê? E nem adianta pedir, para quem já fez um pingo de jornalismo aí sabe, não adianta pedir para o jornalista não publicar, porque se ele não publicar, outro publica. A regra é essa. E o jornalista gosta de ter a exclusividade, ele gosta de ter a notícia. Então, São Paulo, é vocês serem profissionais. Se vocês não querem realmente que a notícia vaze ou que o torcedor saiba do que está acontecendo ou que outros clubes saibam, então vocês não comentem com ninguém, fiquem entre vocês. Scout, diretoria, conselheiro. Ô, meu amigo, quem será que está fazendo isso, então, alguma coisa para prejudicar o São Paulo? Será que tem alguém fazendo alguma coisa para prejudicar o São Paulo? Estou perguntando para vocês. Será que tem? Alguém fazendo isso para melar os negócios do São Paulo para não dar certo? Que é muito estranho, é muito estranho. Lógico, hoje não se falou em outra coisa a não ser de contratações de reforços no São Paulo. Lembrando, Christian Medina, jogador lá do Estudiante, foi muito falado de que a diretoria fez uma proposta de empréstimo, mas informações que tem lá da Argentina, inclusive, o Estudiantes e seus empresários teria negado essa proposta. Só que outros dizem também que os empresários têm o interesse de colocar o Gabriel Medina aqui o Gabriel Medina não, o Gabriel Medina é o surfista. O Christian Medina aqui no futebol brasileiro, tá? Para que ele valorizasse mais no São Paulo. Então, gente, é muita narrativa, muita cortina de fumaça, é muita informação desencontrada, mas o São Paulo sempre sai prejudicado, porque a instituição diminui, a instituição perde credibilidade, o torcedor deixa de acreditar nas fontes, nas pessoas, e o torcedor do São Paulo, que sempre, na minha opinião, vai sempre se politizando mais e entendendo mais os bastidores da diretoria do São Paulo, está acordando cada vez mais. Tem jogo no campo, tá legal, contra o Atlético Nacional? Olha só, para vocês verem como essa diretoria do São Paulo, ela pensa que está fazendo bem, ela trabalha até mal. Se o São Paulo perde para o Atlético Nacional, vou até bater aqui, não vai perder não, mas se perde, o peso vai ser umas 3 vezes maior a repercussão negativa por conta desses fatos que a própria diretoria entoa. Por conta desses fatores negativos, essas narrativas criadas para iludir o torcedor e depois não dá em nada. Então, uma derrota ela vem com um peso triplo se isso acontecer. Uma vitória acalma as coisas e mantém o torcedor ainda ali, ó, esperançoso. Mas cuidado, diretoria. Cuidado, né?
que uma hora isso acaba. Uma hora o torcedor para de lotar o estádio, uma hora ele para de comprar camisa, comprar artigos. Ele não vai deixar de acompanhar o clube, ele vai deixar de ser bobo. Porque o torcedor do São Paulo hoje, já falei isso aqui, repito, nós somos o bobo da corte, né? Nós somos feitos de palhaço, porque o torcedor banca o clube. O torcedor é um ativo, é o patrocinador do clube, mas ele nunca pode saber de nada, na verdade. Ele nunca pode ter informação de nada lá dentro do São Paulo. O torcedor não participa de votação, o torcedor não faz nada, o torcedor só serve para bancar o São Paulo. O torcedor, o sócio torcedor do São Paulo, ele não tem voz ativa para nada, ele não pode opinar em nada, ele não pode participar da política, ele não pode participar de votação, de escolha de nada. Então, o torcedor do São Paulo é só um ativo financeiro para o clube. Por isso que o clube está pouco se lixando para o torcedor. Mas uma hora isso vai passar, porque todo mundo vai acordar. Ou o São Paulo muda essa situação e tenha pessoas dignas, capazes de honrar o seu torcedor, ou o torcedor uma hora vai deixar de acreditar nessas pessoas, como a gente já vem acordando há muito tempo. Valeu, galera! É isso, hoje à noite, depois do jogo, a gente vai voltar com o pós-jogo. Aí, como eu tô gravando aqui, né, nesse canal, vou gravar no outro, o pós-jogo, então, pra gente trocar aquela resenha, aquele papo bem legal mesmo, valeu? Reforços nada, cortina de fumaça muitas, valeu? Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!